Olá pessoal, estamos de volta com o Condocast GA e eu quero agradecer a você por estar nos assistindo ou você que vai nos assistir. Nós estamos retomando aqui com o nosso 26º episódio. Quero aproveitar, como a gente sempre faz, e convidar vocês a curtirem, a compartilharem, a inscreverem-se nos nossos canais condocast.ga@gmail.com. Você manda lá, né, a sua sugestão de tema, de convidado, de assunto que você queira que a gente converse. E também, como eu costumo brincar, faça alguma coisa nas nossas redes sociais. Siga, compartilhe, curta, e isso vai ajudar a gente a ter mais projeção com os assuntos que a gente discute aqui. Eu estou aqui hoje com mais um convidado ou mais dois convidados muito especiais que são de uma empresa de síndico profissional, a FMH. Estou aqui com a Mariane e com o Gustavo. O Gustavo já é um cliente e amigo de longa data e a gente vai hoje bater um papo, conversar a respeito das experiências dele e da empresa dele com relação à gestão condominial. Então eu quero agradecer a Mariane e ao Gustavo pela presença aqui hoje. Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós que agradecemos, Edmilson, pela oportunidade de estar iniciando esse ano aí. Depois de muitos convites. Depois de muitas tentativas. A gente conseguiu chegar, mas a gente agradece aí por dar essa oportunidade, a quem estiver nos assistindo aí, para estar trocando essa ideia, batendo esse papo aí sobre o nosso dia a dia. Mariane, bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite. Nada, e a gente vai fazer, né, aquilo que a gente gosta de fazer no podcast, que é conhecer vocês, as experiências de vocês, e eu queria já deixar vocês à vontade para contar a história da empresa, como surgiu e qual é, digamos assim, a veia de vocês nesse trabalho, que é um trabalho difícil, né? É um trabalho interessante, não digo difícil, um trabalho interessante. A FMH surgiu tem praticamente 3 anos, a gente vai iniciar agora o 3º ano, né? Fechamos o 3º ano no mês de outubro de início. Não necessariamente a empresa FMH, o CNPJ FMH, mas o Gustavo como síndico que começou nessa necessidade. E particularmente, achei que como quase todo síndico profissional, a gente começa como síndico morador, né? Eu moro em condomínio praticamente desde que eu nasci, vim de um condomínio, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, só que não tinha aquela estrutura, um condomínio que praticamente se moldava e cada bloco tinha o seu subsíndico, né, que cuidava do condomínio, mas não tinha um síndico geral. Então, cada bloco tinha sua autonomia. E, por coincidência, eu vi quase minha vida toda meu pai ser o síndico desse bloco, responsável desse bloco, né? E curioso que eu falava que eu pedia para o meu pai deixar de ser síndico porque era muita dor de cabeça, né? Muitos problemas para se resolver, problema de água, essas Aí você coisas. foi picado. Não nesse momento. Pegou. Não nesse momento, mas aí foi a questão de que eu não via isso para mim, não via essa questão, essa preocupação, dor de cabeça, né? E segui carreira na parte, né, industrial. Fiz minha carreira toda, faculdade, tudo, focar na parte, comecei na indústria, comecei muito cedo, 19 anos já trabalhando numa multinacional, por qual fiquei 16 anos, até julho do ano passado eu ainda era empregado dessa empresa, quando já estava infectado no picado. Mas, como assim, jovem, solteiro, estava solteiro na época, a gente quer ter uma independência maior, ter o seu próprio imóvel, a gente acaba indo para um condomínio, né? Pelas facilidades, pela realidade que hoje, acho, da maioria da população é começar num apartamento, né? E aí, conforme eu entrei, eu era aquele morador que não era o maior exemplo para ser síndico, gostava de fazer minhas bagunças, minhas festas, né, sempre recebendo o pessoal da empresa, sempre, né, ali aproveitando, mas sempre querendo o condomínio organizado, né? Eu lembro que na época o condomínio, quando começa, eu comprei na planta, o condomínio ele tem aquela dificuldade inicial, de recursos, tudo. Eu propus o condomínio a fazer, junto com os moradores, uma reforma no nosso jardim, para o condomínio ficar bonito. Como eu vi que o síndico também não tinha muita experiência, também propus ajudar com alguma coisa, cotando orçamentos, passando, mas não me envolver diretamente, né? Mas de uma forma que, assim, meu maior investimento, meu maior bem, eu pudesse ter um lugar mais agradável. E aí, o tempo foi se passaram quase 4 longos anos, né? E houve a necessidade de a gente mudar a gestão do condomínio, porque é um complexo de 3 condomínios irmãos. O meu foi o primeiro a ser lançado no final de 2016, teve 2 em anos consecutivos, e o nosso, por ser o primeiro, parecia que era o mais
Foi aquele teste, né? Aquele... Tudo que a gente errou nesse, a gente melhora no próximo. Vamos dizer assim que estava numa administração meio que não valorizava o condomínio e os dos lados se destacando. Então a gente tinha até alguns apelidos, né, que não eram legais para o condomínio. Pejorativos. Né, pejorativos ali, e a gente precisava de uma questão. Foi quando começou a pandemia, né, a primeira semana de pandemia em março, minha empresa afastou os funcionários, ficou em casa, eu não tinha o que fazer, estava assistindo TV à tarde, eu decidi dar uma olhada nas contas do condomínio, né, e aí algo me saltou os olhos, porque o morador em si, quando vê muito balancete, vê número, 90% não se interessa, como eu não me interessava inicialmente. Tive um pequeno período no conselho, mas é um caso à parte, e eu tornei aquilo um negócio mais didático, uma interface melhor para o morador. E quando a gente pega aquele balancete, joga para o planilha Excel, consegue ver todos os meses, você começa a ter algumas conclusões, e eu, como morador, fiz o meu dever, que é cobrar, né? E dessa cobrança aí gerou evidências e, infelizmente, não teve ninguém que eu pudesse falar, talvez dar um suporte, apoiar e fazer. E a gente colocou a cara lá. Foi até um episódio bem emblemático essa primeira assembleia, né? Tem muita história para contar, e eu acho que a minha vida como síndico começou de uma forma já, eu acho, bem agitada. E você é administrador, né? Então, querendo ou não, você, com uma visão mais rápida, você consegue perceber se tem alguma coisa, né, digamos assim, equivocada ou, digamos, traduzindo algo que não está muito legal, né? Os números falam, e falam muito. Então, você deu uma olhadinha e falou, opa, deixa eu chegar mais perto, e aí acabou se aprofundando, né, cada vez mais. Sim, não só os números, mas assim, o visual. Acho que você consegue ver, né? Um condomínio é muito fácil você ver onde seu dinheiro está sendo aplicado. E nessa parte de administrador facilita bastante. Não só por eu já estava trabalhando praticamente há 10 anos numa multinacional. Minha formação principal é administrador, apesar de ter outras graduações, mas sempre focado na parte industrial, sempre na parte de indústria, né, a parte de logística. Mas por já ter uma experiência de coordenação de equipe, por ter essa base toda que a multinacional me deu de compliance, essa parte de estrutura, processos, isso tudo me facilitou bastante, mas eu acho que na parte mais depois quando eu estava trabalhando em si, né? E antes foi mais aquela questão mesmo de saber, porque muitos moradores até conhecem, mas não têm tempo ou até o próprio interesse de ver os números. Quer saber quanto tem no caixa do condomínio e gastou aquilo é porque tem que gastar. E, na verdade, isso é algo que você consegue ver. Essa aqui está sendo paga, essa conta está sendo paga, mas no mês não deixou de paga, foi paga no outro mês com atraso, porque foi sendo atraso. E aí foi quando a gente começou a ver que quando a gente estava 6 meses sem pagar, aí os boatos de que a Light, que é nossa concessionária, foi lá cortar a luz e não pôde cortar, e que foi dado um jeito, aí você... Quero ver Já tinha alguma coisa oculta que estava ali tendo, né, o seu momento de ser revelado, e a cota não era aumentada, né? Provavelmente não. Não, a desculpa foi a pandemia, porque Sim. assim, acho que infelizmente, né, igual eu acho que um governo, quando a gente participa de assembleia aí, a primeira coisa que normalmente a construtora fala para o condomínio é: condomínio é igual uma cidade. Você tem o prefeito, o vice Sim. e os vereadores ali. E essa questão de organização, ouvi isso ontem. Exatamente, principalmente dessa assembleia. É basicamente isso. Você tem essa questão dessa estrutura, né? E você acaba que tem que gerenciar, tem que fazer, né? E isso foi muito bom. Acabou que trouxe bastante experiência para a gente. E aí veio o primeiro condomínio, indicação do segundo, do terceiro, e aí recebemos proposta de uma grande construtora de estar lançando um condomínio, trazer um modelo que a construtora queria implantar. Eu, dessa construtora, eu particularmente, não sei se posso fazer propaganda, eu participei soube de algumas questões de modelos que queriam implantar. Infelizmente, alguns não tiveram sucesso, porque até o próprio síndico não colaborou, no outro ponto a administradora pode não ter colaborado. Mas eu tive essa oportunidade de lançar. Hoje eu tenho um condomínio que, dentro do segmento, ele é tratado como se fosse, às vezes, um modelo, né, que é o nosso condomínio em Madureira. Quando vou participar da assembleia, as pessoas até falam, tem um condomínio lá de Madureira que ele é um exemplo dentro do segmento. Eu queria que o nosso fosse igual dele. Eu falei, mas aquele lá também é meu, entendeu? Assim, sim. Mas acabam não ligando o síndico à pessoa. Como a gente tem também, como todo síndico, que passa problemas em alguns outros condomínios, graças a Deus até hoje, eu fui renovado em todos os condomínios que eu participei. Pedi renúncia de 2 por questões, né, extras que vem aí. Mas a gente
foi até que esse ano a gente não conseguiu dar conta, nós chegamos aí ao número de 4 condomínios, 3 condomínios, e aí eu chamei junto com a minha esposa, vamos tomar uma decisão, vamos largar o certo lá, o CLT, e vamos aventurar na empresa, abrir um CNPJ. E eu acho que tem muito mercado, né? É o que eu costumo dizer até com os convidados que vêm aqui, com outras pessoas que a gente conversa. Teve uma reunião que eu fiz numa concessionária que o diretor deles disse assim, eu estou com a viabilidade de 92 condomínios para fazer. Eu falei, quanto? 92 só no Rio de Janeiro. Então, assim, era algo assustador, porque realmente tem ainda uma oferta muito grande. E as pessoas estão buscando profissionais. E a curva de reclamação de moradores que eu mais ouço hoje de conselhos fiscais é a de atendimento do síndico. E aí é que está o grande desafio, mas atendimento a quem? Porque o síndico é uma pessoa, representante de 400 unidades, 500, 300, enfim, não importa a quantidade. 2.000 pessoas, 3.000 pessoas ali. E aí, às vezes, dentro de uma casa tem 3 ou 4 e as 4 mandam mensagens. Então, multiplica isso pela quantidade de condomínios. E aí o síndico muitas vezes não consegue ter um movimento assertivo de atendimento, ou seja, atender o que é importante, responder o que é importante e, na verdade, até faço aqui meia culpa, porque o que não é importante quando vem de um cliente ou de um morador, é difícil a gente ponderar a respeito disso. E a gente tem ouvido de síndicos profissionais essa ponderação, né? Olha, ele não consegue me atender em tempo, então as pessoas têm às vezes uma demanda muito superficial, mas que para elas é muito profunda e demora, e essa demora às vezes é 2, 3 dias para uma resposta. O desafio de vocês com relação a isso, em termos estruturais, de atendimento, assim, porque as pessoas já vêm com aquela imagem desde a venda, né? E aí essa imagem é desfeita, e quando essa imagem é desfeita, você acaba que vira um bode expiatório, muitas vezes, a administradora, assim, de que aí você tem que ir lidando com isso, didaticamente. Como vocês fazem? Como vocês, assim, se não quiser contar os segredos, não precisa mais, como vocês têm administrado essa questão do atendimento, de mostrar para eles que não é bem assim, mas que é possível ser diferente? Na verdade, isso não é segredo. Acho que isso aí seria o básico. Só que eu venho aprendendo que o problema é que quanto mais atendimento, mais assistência você dá, mais você tem que estar disponível, mais tem demanda. Ou seja, deixa de ser o prioritário para ser algo supérfluo às vezes. É bom entrar nessa parte de atendimento. A Mari aqui, ela começou praticamente sozinha no atendimento, né? Tem bastante experiência no atendimento. Hoje eu não consigo dar conta. Infelizmente, igual no nosso caso aqui, meu celular, tive que botar para carregar ali. Mas o grande problema hoje do atendimento é que as pessoas querem ser atendidas na hora que elas acham que devem ser atendidas. Só que eu tenho 3, 4 moradores querendo atendimento ao mesmo tempo. E um dos 4 acha que a gente tem que estar disponível na hora que ele precisa. Não espera não, vou atender um pouco ali. E aí a gente tem casos e casos, a Mari vai poder nos dar situações reais aí do que a gente passa. Na verdade, eu acho que o morador ele não entende tanto a função do síndico, que acaba procurando o síndico para falar coisas que seriam resolvidas só, ô zelador, aconteceu uma coisa que seria resolvida assim mais fácil, sabe, mais rápido, mas não, manda mensagem pro Gustavo. Só que às vezes ele não manda só mensagem pro Gustavo, manda mensagem pra menina que trabalha lá na administração, manda mensagem para mim, pro Gustavo e para quem mais ele achar. Então assim, acaba saturando um pouco, como você falou, né? De mensagens para todo mundo. E às vezes ele recebe uma resposta de mim, daqui a pouco tem que responder de novo, outra pessoa, enfim. Mas realmente, o morador, ele procura... Na verdade, eu acho que eu volto um pouquinho, né? Gustavo me chamou para trabalhar com ele, foi em 2022, dezembro, quando ele estava pegando o 4º condomínio. Na época, eu não tinha trabalhado ainda na parte administrativa, já tinha atendido bastante... Feito atendimento público, né? Isso, já tinha trabalhado bastante nessa área. Mas, assim, o WhatsApp, bastante, assim, não. Foi a primeira vez e foi um desafio. Mas comecei sozinha no 4º condomínio, então, assim, já tinha bastante morador, já tinha gente, assim, para atender, né? E daí acontece muito de... Enfim, diariamente são mais de 100 mensagens, 100 pessoas.
E aí acontece o que você falou, mais de uma pessoa morando no mesmo apartamento entra em contato com a gente. Desvia um pouquinho, né? Às vezes tem alguma coisa realmente importante, mas você fica ali tentando filtrar. Sim. É um desafio também para a gente que administra, por exemplo. Eu recebi mensagem ontem de um morador da região dos Lagos dizendo que a gente precisa consertar a caixa d'água deles. E eu falei assim, mas a gente não conserta a caixa d'água. É comum na região que a administradora cote serviço, né? Ofereça fornecedor, mas aí a pessoa do síndico vai e direciona. E aí a gente explica como, uma pessoa de idade, né? Eu já recebi ligações de gente pedindo para cortar a cota condominial pela metade. Aí eu falei, mas isso foi decidido quando? Em qual assembleia? Não, meu marido morreu, então a parte dele você tem que eliminar. Aí eu falei assim, Nossos causos. eu falei, rapaz, mas eu nunca vi isso. A senhora depois me diz qual é a legislação. A gente tentou ali educadamente explicar que não seria possível e de fato isso vai tomando tempo. Eu fiquei ontem de 9 às 15 sem almoçar e só no telefone. Foi atípico, porque normalmente tem um rescaldo ali, né, pelo menos em algum momento do dia, mas foi realmente muito abrupto. Eu imagino para vocês que não tem dia, né, fim de semana, feriado, direto. Entendeu? A gente tem essa parte de atendimento no horário comercial, mas um detalhe que a gente percebe no mercado também é o que você falou, o mercado está em plena expansão, muitos condomínios novos. Os condomínios mais novos são os que geram maior demanda que as pessoas não estão acostumadas, né? Essa semana, um caso que a Ana falou, ela está falando do mesmo problema com o marido e com a esposa. Eles deviam estar em lugar separado, eles não estivessem juntos, mas os dois perguntando a mesma coisa. Perguntando para ela e também o marido me mandando mensagem. Então, assim, eu respondo, ela responde. Às vezes, estou no meio de uma cotação, com uma reunião com o fornecedor, estou fazendo uma coisa importante, tem que parar para atender o morador, porque senão ele vai lá e fala que o síndico não dá atenção, que o síndico não serve para nada, entendeu? Tem a confusão também que as pessoas confundem qual é a jurisdição do síndico, do próprio morador. Então, essa semana foi uma semana, acho que início de ano, né? Foi. Bem conturbada. Eu acho que desde o final do ano passado já tá vindo bastante coisa e virou o ano e foi acontecendo outras situações também que foi... E quando eu falo de condomínio novo, nós ainda tivemos esse desafio de lançar 3 condomínios praticamente ao mesmo tempo, no mês de julho e agosto. Uhum. Então, são 3 novos condomínios, mais 1.500 unidades sendo lançadas ao mesmo tempo, né? E foi diferença de 3 semanas de um para o outro. Né? Então, assim, praticamente... Um foi na semana, acho que, sei lá, dia 18, outro 20 e poucos de julho e no outro dia 4 de agosto. Foi assim, foi uma loucura. E implantação exige, né? Exige muito. Muita coisa. E aí vem todo mundo, desde a dúvida de como eu peço meu gás, como instalo o meu relógio de energia, aquela dúvida clássica, eu tenho que pagar condomínio se eu não vou morar agora. Sim. E aí você fica com 400, aí você faz o manual, tem todo um trabalho, elaborar um manual, aquilo tudo, manda para a pessoa nem lê e faz a pergunta, chega até aqueles clássicos assim, você pode, como é que eu peço meu gás? Sei não, entra no site da concessionária ou liga, você pode passar o endereço, pode passar o site, o telefone? Às vezes eles pedem até o próprio endereço, eles não sabem o número do condomínio que eles moram, não sabem o CEP. Então, a gente tem que lidar com isso. Eu recebi, por exemplo, já mensagens de moradores perguntando se eu posso alterar o endereço de envio do boleto. Isso ainda está com a construtora, não é nem com a gente. Então, assim, Sim. É muito sensível essa relação inicial e eu acho que isso ajuda a gente a se desenvolver também. Porque, querendo ou não, é um público-alvo que é o nosso trabalho e a gente acaba tendo que desenvolver linguagens, ferramentas, né, centralizar o atendimento em determinadas pessoas ou até mesmo em tecnologias que nos favoreçam. E eu acho que aos poucos as pessoas estão entendendo também de alguma forma que elas também precisam mudar. A gente teve a experiência de conversar num condomínio, que foi até esse que eu contei antes da gente começar o episódio. Eles formaram um grupo antes que tinha bastante gente, 100 pessoas aproximadamente. E aí a gente já teve a oportunidade ali com outros concorrentes de explicar como funciona, mais ou menos o valor da cota e um dos pontos que são os mais cruciais que eles não entendem. Garantia e manutenção. Início, garantia e manutenção. Não precisa estar na garantia. Não, mas tem um manual que eu tenho que fazer recomposição de fachada, de manta, né? Observar a telha, desentupir ralo. Não precisa, está na garantia. Ou seja, tem que fazer melhoria. E aí a gente obviamente vai dizer que, embora esteja na garantia, ela só vai ser perpetuada se eu fizer a manutenção programada. E aí é que tá. Eu acho que a gente tem um desafio, né, comercial, que é atender o público-alvo, que são os clientes, e tem um desafio técnico da sindicância profissional, que é sustentar a estrutura
que é inaugurada aí com 100 mil itens até, com manutenção. E aí vocês pensam nisso também? Acho que vocês têm um viés nesse sentido. Edmilson, esse é o nosso foco principal, é cuidar da parte de manutenção. Enquanto eu entendo lá do morador que o foco principal é ver melhorias, ver o negócio melhorando. Infelizmente, muitas construtoras, ainda mais no nosso segmento, o condomínio vem, vamos dizer que meio básico, vem com um enxoval muito limitado, né? E exige logo que a pessoa queira uma melhoria, desde um portão automático, uma cobertura na portaria, uma coisa mais simples. Salão, né? câmera. Salão, CFTV, inclusive, a gente tem uma cidade que infelizmente não colabora muito com a questão da segurança. Na hora de ir no Garden, você tem que tomar um tarja preta para se acalmar. É mais ou menos. Porque o Garden é confuso, né? Mas por aí, as regras do Garden, a pessoa que não tem o Garden não quer favorecer a pessoa que tem o Garden. Eu agora estou novo num empreendimento que possui Garden, piscina. Eu venho num segmento muito específico, uma construtora muito específica, onde eu já tenho praticamente manual, tudo na minha cola. Só que realmente a gente está preocupado se o castelo vai perder a garantia ou não, que é uma obra muito cara, uma manutenção muito cara, que vai ter problemas hidráulicos. Eu tenho esse condomínio aí, por experiência, sempre acontece. Agora aconteceu no Ano Novo e Natal. Não adianta, se for Carnaval, Ano Novo, Natal, feriadão, vai ter problema em condomínio. Né? Eu não tenho um Natal que não rompe um cano. Carnaval, sexta de Carnaval, estava lá com água vazando meia-noite lá, segurando água e tentando resolver. E no Ano Novo foi a mesma coisa, né? Ainda agora... teve um que você teve que chamar caminhão-pipa e ficou enchendo o castelo. Isso, porque ficamos 9 dias sem ter água, aí a gente vai para a concessionária quebra a frente do condomínio, vareta não acha, quebra a rua, e aí 9 dias sem água no condomínio, a vizinhança acha que o problema da falta d'água na região é do condomínio e quer arrumar processo contra o condomínio, quer saber quem é o síndico. Eu falo, síndico sou eu que estou aqui tentando resolver o nosso problema. E aí esgota a água, tem que ter um custo adicional com carro-pipa, e chega final de ano o mercado tá E nesses caro. temporais, como teve ontem também, muita gente acaba, né, tendo dificuldade no último andar, com vazamento, infiltração. Eu não tinha problema até 2 meses atrás. Agora ontem já está um condomínio com 1 ano nunca deu problema nenhum. Passou a dar garantia, começou a dar problema de infiltração no telhado. Parece que já tem 5 para trabalhar na lista. E as pessoas... Teoricamente passou da garantia, né? Teoricamente. Mas assim, existe a questão da manutenção. A gente tem que fazer essa manutenção dentro do lado. Então, assim, você está ali e apresentou o problema. Só que tem que entender que não é o momento, às vezes, para trabalhar no telhado, período chuvoso, né? Vai ontem, você começou a trabalhar de manhã. Eu estou fazendo uma pintura de um estacionamento, uma marcação agora. A gente começou, ainda bem que estava limpando, lavando, se a gente começasse a pintar. Final do dia armou esse temporal de ontem, que teria perdido todo o material. Então, existe um planejamento, né? A gente estava fazendo vistoria agora numa construtora. Tá lá, o PU você tem 6 meses para trocar. Já está na hora de trocar o PU. Só que as pessoas pensam que trocar o PU é um custo simplesinho. Vai lá e vai retocar. Você já começa a ver que ele dá questões. Então, um serviço especializado, você vai trabalhar em altura em cima do telhado, você tem que ter o material. Só que a pessoa está querendo que você coloque lá, não sei, um tapete na portaria. E a gente está preocupado com um negócio que não é visto. Infelizmente, manutenção, como você disse, não é visto pelo morador. Se o morador procurar, ele vai ter sobre o que criticar. Sim. Vai ter, é impossível que não tenha. E é o que você falou, às vezes quem está na gestão tem a sabedoria do que é necessário. E quem está em casa, muitas vezes tem só a ciência daquilo que o agradaria. E às vezes é botar um blindex no salão, ou então aumentar a piscina, coloca uma quadra. Por que a gente não pode ter uma quadra? E aí dá vontade de ser ignorante e falar, a senhora comprou 100, a senhora não sabia? Para colocar uma quadra no empreendimento, você tem que atualizar projeto, tem que ter lá o quórum qualitativo de votação para aprovar aquilo, tem que atualizar na prefeitura, pedir o licenciamento e aprovação e, então, realizar, depois de tudo aprovado em assembleia e nos órgãos competentes. Porque quem responde... é o síndico sempre. E aí, uma coisa que você falou no início, principalmente na manutenção, né? Para onde está indo o dinheiro do condomínio? Eu falei, está indo todo para manutenção, pela idade que vocês têm. Olha aqui o custo, né, de serviço realizado. E a gente tem, isso é normal, a gente tem a sensação de que algo é bem feito quando eu vejo. E pintar meio fio, asfaltar, né, fazer festa, às vezes é algo que as pessoas se agradam e as pessoas elegem alguém baseado nisso. Eu assisti uma assembleia de um condomínio que o síndico que estava apresentou proposta técnica, todos os nada constas, no condomínio não devia nada a ninguém, enfim, condomínio saudável financeiramente. A outra opção apresentou que
tinha clube de luta, clube de dança, pula-pula, parquinho, todas as festas do ano tinha festa. Eu falei, tecnicamente ele não está apresentando nada. Ele sumiu, né? Ele levou uns 300 pula-pula em dinheiro. Isso vai custar mais caro. Custou mais caro, porque, na verdade, as pessoas se sentem assim, esse cara vai me devolver prazer. Esse cara vai me devolver satisfação num formato que eu talvez não tenha condição de dar para o filho e tal. E, na verdade, o que o síndico técnico mais ou menos tenta entregar é a perpetuação daquela estrutura para que ele tenha condição de morar, que é o principal, morar dignamente. E aí, vocês, né, Mariane, você, Gustavo e sua equipe da FMH, esse é um dos principais ou é o principal desafio? Porque condomínio novo ou condomínio velho, ele continua tendo esse desafio, mas qual é assim... O principal desafio hoje, a gente retorna à parte de comunicação. Tanto que agora em novembro a gente teve que pedir um reforço nessa parte de comunicação. Fui cobrado, eu aceito toda a crítica. Então hoje nós temos praticamente 7 pessoas na equipe, né? Ou seja, eu tenho mais de uma pessoa, se for botar por capital humano, por condomínio, e focar nessa parte de comunicação. Porque, assim, se eu for ficar, eu, por exemplo, já não tenho tempo. Se eu for ficar, a Mariane que fica lá, que fazia as nossas comunicações, né? Junto com ela tem uma outra menina que fica lá na parte de atendimento. E aí, comunicação, a gente tem que estar comunicando o tempo todo no condomínio. Então, a gente pediu mais uma pessoa para a equipe para ajudar essa parte de comunicação. Então, assim, até houve uma melhoria na questão, o pessoal até tem um feedback positivo. Sim. Porque agora tem condomínio que tem 8, 9 comunicados por dia acontecendo. Então, toda hora está acontecendo. Seu modelo é o primeiro que eu vejo nesse sentido, assim. Eu vejo síndicos contratando e aumentando a equipe, mas o número de pessoas é sempre menor que o número de condomínios. No teu caso está invertido, tem mais gente do que condomínio. Eu fico admirado, que eu já contato com outros síndicos, principalmente quando estava lá em BH, uma síndica com o marido tem 20 e tantos condomínios. Eu falei, tem alguma coisa aí... Sozinha? Sozinha. Não sei como consegue, mas eu acho que nós, até estabilizar, nós temos 6 condomínios, dos 6, praticamente 2 não dão muitos problemas, a não ser a questão de manutenção. Quando você falou de manutenção pelo tempo de condomínio, a gente estava conversando aqui no brief, que as funções da Mara ali, né? Estão aumentando. Teve um rompimento na tubulação na última sexta-feira do ano. E o Gustavo, ele estava em reunião, estava off, e eu comecei a correr para um lado e para o outro para ajudar. Chamando o SG, chamando o zelador, fechando secando água, o corredor, batendo na porta de todos os moradores, porque podia entrar água, né? Era no 3º andar, então acabou indo para o 2º, para o 1º andar, e daí eu também meti a mão na massa, estava tirando água do caminho. Esse condomínio, eu só não fiz só para concluir meu caminho de síndico morador para síndico profissional, faltou eu deixar de ser síndico do meu condomínio. Que eu já estou pensando bastante nisso, que é onde a gente mora, a gente não tem sossego, na verdade. E aí, esse condomínio, infelizmente, rompe um cano por semana, né? Então, assim, está sempre um risco. Teve um que foi logo pela manhã, 7 horas da manhã, a hora que o zelador foi fazer a manutenção, pressão da água desses condomínios é bem forte, rompeu e alagou o apartamento, e a gente já sai da cama sem camisa, botando a primeira roupa que vê para fechar a água, para fazer, para organizar, ou seja, é uma coisa bem complicada. Eu vou te confessar que poucas pessoas têm prazer nisso, né? De viver essas aventuras diárias, de dedicar tempo. Poucas pessoas têm prazer, disponibilidade, paciência para conviver com esse tipo de realidade. As pessoas falam que eu costumo falar de condomínio desses problemas rindo, né? Eu ia dizer isso. Fala de condomínio como se estiver... Eu não sei porque eu venho de escritório, né? Esse dia eu estava pensando, eu estava virando concreto eu peguei fazer uma calçada de 17 metros quadrados, né? E aí ele não me falou inicialmente que precisaria do ajudante, só que eu vi que precisaria. E aí eu passei 2 dias lá virando concreto de manhã, né? Aí ele, você entende de traço, de concreto, faz melhor do que muitos ajudantes, muitos serventes. Eu falei, não, que eu sempre observei, eu sempre fui botar a mão na massa. E eu trabalhei muito tempo, claro que eu comecei na indústria, comecei como aprendiz, até virar coordenador de equipe, tudo. E meus últimos anos tinham sido uma mesa, todo conforto, reunião. É um negócio que acho que muitas pessoas almejam. Mas o que sempre me conquistou foi estar a mão na massa, que eu acho que é a parte mais legal do síndico, é estar presente ali. Eu tenho os encarregados de condomínio, que ele falou assim, e por ser subsíndico um deles, ele fala, as pessoas querem que seja síndico. Eu não quero essa parte burocrática, o legal está aqui. Então, assim, você está comigo, a gente está junto. Você sair, eu saio junto com você.
E eu falo, você faz a parte mais legal, que é a parte de estar aqui resolvendo, que o pessoal vê resultado, né? Vê Sim. um cara trabalhando. Mas o background que está ali, que é a equipe, o pessoal passando, isso aí ninguém acaba vendo, né? E a cobrança é normal. E eu costumo dizer, desculpa até a referência aqui, não é incentivo, gente, é a questão que o condomínio é igual crack, virar sindicância é igual você virar um viciado em crack, né? Você perde sua vida social, você perde saúde. Eu mesmo, antes, quando eu comecei a ser síndico, eu era quase que um atleta, eu já estava focado na minha primeira meia maratona. E aí eu conseguia dormir bem, eu tinha minha vida social, perdi vida social, minha esposa sofre comigo quase que momentaneamente, que eu acabo ficando o dia todo fora visitando o condomínio. Os amigos se afastam, participando de reunião, os eventos que você tem que fazer alguma coisa, está dando problema no condomínio e acaba você não consegue responder as pessoas no próprio WhatsApp. Então você se abdica de tudo, mas é viciante. Eu não sei, porque o negócio se torna... Eu acho que, ao mesmo tempo que você tem muito problema, que às vezes superam as coisas boas, você tem, no fundo, uma coisa boa. Então, assim, eu consigo ver contato com gente. Sempre gostei de gente. A gente, antes de começar o podcast, falou assim, eu sou muito tímido. Pode não parecer, mas eu faço uma assembleia, assim, adoro fazer assembleia presencial. Eu até hoje, todas as assembleias, dezenas de assembleias que eu fiz, graças a Deus, nunca tive problema nenhuma. E, assim, todas as pautas que a gente colocou foi aprovação, porque falta argumentação. Né? Quando a gente coloca argumentação é muito fácil. Tem agora exemplo que estava comentando hoje também, né? Nossa vida é falar de condomínio em casa, falar de condomínio, a gente vai numa roda, outro dia a gente estava num evento lá em São Paulo, vamos sair para jantar, o assunto, condomínio. É o que a gente vive, né? É o que está no nosso meio. E não meio. desliga. E essa questão que teve agora, essa semana, sobre o que a gente fala mais uma vez, todo um furdúncio, toda uma questão de questionamento, de que mudar, que a gente toma as decisões pelo que a gente acha não, né? Que a gente já tem experiência por ser algo que deve ser feito dessa forma. E quando a gente aplica, o morador, não é assim, tá errado, que não podia fazer isso sem aprovar, não podia fazer aquilo e tal. Aí a gente, então tá bom, vamos abrir uma enquete, vamos abrir votação. E aí explica, né? Quando explica, a pessoa, não, realmente você estava certo. Aí alguns, tem a defesa de alguns, você poderia ter explicado antes, tá? Mas assim, vocês não dão às vezes nem tempo da gente explicar, da gente falar, entendeu? Já questionam sem propriamente falar. E assim, é muita informação que tem que passar. Uma hora a gente vai deixar de passar alguma coisa e tal. Mas foi informado mês passado sobre como seria a cobrança desse mês sobre o salão de festa. Aí vai saber qual é o condomínio específico. Então, assim, a pessoa acaba levando a questão, ao invés de chegar, hoje a minha maior reclamação com alguns moradores são, ao invés de chegar e tirar uma dúvida, chegar em você e se esclarecer, não, vai logo de grupo de WhatsApp, grupo de morador. Graças a Deus não faço parte de grupo de moradores, a não ser o do meu condomínio onde eu sou morador, né? E sai jogando informação, aquele que não sabe de nada, às vezes nem endossa. Mora, vai endossando, vai falando, aí já puxa um assunto, não tem nada a ver, e parece que a viagem começa... E aí eu passo 3, 4 horas respondendo um assunto que eu devia estar focado em trazer melhoria para o próprio condomínio. Às vezes eu estou numa semana, eu quero fechar bid de 3 ou 4 contratos de melhorias para o condomínio. Eu não consigo fechar porque eu estou perdendo um maior tempão respondendo o morador, ela lá também. Entendeu? Então, voltando àquela questão, o maior desafio hoje, para mim, comunicação. Manutenção, tudo a gente tira de letra. Isso já está no script. Mas a comunicação, dentro dos 5, 6 do condomínio, não sei se você já ouviu esse termo, né? Os 5 maiores condomínios são sempre os 5, eram 3, agora são 5, 6, onde comunicação entra e a gente aceita a crítica de existe falha, mas eu acho que a gente tem melhorado bastante. Se você tiver a oportunidade de conversar com um morador de condomínio meu, eu acredito que meus moradores não te deem muito problema, né? De chegar dos 2 condomínios que nós temos juntos, na parceria, dificilmente chega... administrador, eu estou com dúvida nisso, porque eu procuro filtrar bastante essas questões. Isso aqui é a responsabilidade do síndico, né? E a gente acaba pelo grande volume, hoje são mais de 2.600 unidades, reflete mais de 6 mil moradores, chamando a gente, falando o tempo todo, e a gente está tentando adequar para chegar, para ter o melhor tipo de atendimento. Acho que com atendimento bem feito, você consegue reduzir aí 50% dos problemas que a gente tem, que os outros 50% é demanda dos próprios moradores que acabam trazendo. E o atendimento do dia a dia acalma a assembleia, né? Tem gente que passa o ano inteiro sem conseguir contato, tem gente que passa o ano inteiro sem conseguir tirar dúvida e quer tirar dúvida de tudo na assembleia. Está fora da pauta, enfim. Você às vezes está tranquilo, a assembleia está rodando bem, mas no final tem um gato.
tem um cachorro, tem um vizinho, tem uma bola no vidro, tem algum... Os assuntos gerais. Os assuntos gerais. Eu não gosto de assunto geral, cara. Eu acho que assunto geral tem que ser no dia a dia. Procura o síndico na administração e vai lá resolver. Aqui é para outros assuntos que são de fato necessários para decidir, para votar. Então, acho que, enfim, mas faz parte. Eu ouvi isso de um síndico profissional também e ele falou que prefere fazer alguns cafés ao longo do ano, algumas reuniões informais para amortizar o impacto das questões que vão ser suscitadas na Assembleia, porque não dá tempo. E eu também sou contra a Assembleia. Eu fiquei sabendo de uma Assembleia que começou 10 da manhã, acabou 4 da tarde. Eu não vejo. Eu acho que tem alguma coisa errada quando você está nesse nível. Porque a Assembleia é só uma que eu fiz de 6 horas. Né? Em toda, assim, a gente faz 200 por ano, uma só que foi de 6 horas. E as outras, normalmente, 3 a 4 horas já encerrou, porque é mais objetivo, os assuntos vão acontecendo. Óbvio que o controle não depende de quem está lá, não depende, às vezes, do síndico, depende de vários fatores, mas quando você tem condição de fazer o que vocês estão fazendo, de reforçar o atendimento, de ir comunicando, as pessoas vão mais preparadas para ouvir o que vai ser dito na Assembleia. Eu vejo um pouquinho diferente da nossa realidade, né? Eu acho que a Assembleia, quando as pessoas acham, assim, colocam pra gente, é engraçado quando os conselhos realmente falam, Gustavo, na Assembleia chama segurança, vai preparado, porque a Assembleia vão quebrar a cadeira de você, o pessoal tá com sangue nos olhos, o grupo do WhatsApp tá fervendo, e chega na Assembleia... Todo mundo quieto. É uma paz. E quando você acha que vai ser calmo, às vezes... graças a Deus eu não tive ainda o desprazer de ter uma Assembleia conturbada. Mas o interessante é que, assim, as pessoas seguiam muito pela rede social, seguiam muito hoje pelo WhatsApp, né? E chega na Assembleia, é claro que a gente vai tentar explicar uma pauta antes. Se a gente já tem uma informação que é a dúvida do morador, a gente já leva para a Assembleia para ficar melhor explicado. Né? Então a gente explica tudo, aí as pessoas olham assim e falam, tá, tudo bem, já não tem mais dúvida. Então acaba fluindo. Uma outra crítica que eu tenho para os meus colegas é que eu já participei de muita Assembleia que o síndico não fala. O síndico só fala na hora que ele vai apresentar ele para concorrer para síndico. Mas prestação de contas, toda Assembleia que eu faço, eu coloco o primeiro tópico, prestação de contas do período. Então, eu estou prestando conta pelo menos 2 vezes ao ano, né? E, assim, quando eu sempre apresento, na verdade, mas quando não é um AGO, eu estou presidindo. Então, eu vou ditando aquele ritmo de Assembleia. Particularmente, já fiz Assembleia de 8 horas, não devido à enrolação, mas devido a uma pauta com 19 itens. Então, hoje eu já não faço dessa forma. Tem Assembleia que dura 1h30, tem Assembleia que dura 3, mas sempre vai. Quando chega nos assuntos gerais, já falo normalmente com os moradores, o que era importante, debatido, já foi deliberado, foi aprovado. Agora a gente vai começar assuntos gerais. Aí a maioria já fala assim, não, estou cansado, isso aí, os quizumbeiros lá vão falar, então já vai. Mas é importante esse contato, mas infelizmente, né, muitos moradores não deixam para a Assembleia. E os que mais reclamam, mais falam, mais aquilo, mais questionam, na Assembleia não está presente para ouvir o que a gente tem que falar. Muitas vezes. Então, são os guerreiros do WhatsApp. Isso aí. Na Assembleia, que é democrático, né? Então, você tem discordâncias, traz. Você tem algum problema, algum apontamento, sem problema. A gente não está na Venezuela, a gente está ainda num país livre para você questionar o síndico, a administradora, quem você quiser, desde que sem imputar, né, nenhum fato que desabona a reputação. Coloca o posicionamento e a gente resolve ali. Tem gente técnica para responder, tem advogado, tem o síndico, enfim. Mas as pessoas não fazem. Eu estou ouvindo vocês falarem sobre comunicação, manutenção, atendimento como desafios atuais, e eu já tenho conversado com alguns síndicos sobre desafios futuros, né? A gente teve o lançamento da nova carga tributária, não vamos entrar no sentido técnico disso, mas... trabalho para a administradora. Mas assim, vai ser um trabalho para todo mundo, porque eles atacaram muito com a nova carga tributária o setor de serviços. E a gente sabe que o setor de serviço é aí 70%, 75% da receita do condomínio hoje. Sim. Então, se eles tiverem ao longo dos anos, porque isso vai entrar em implantação até pelo menos 2027, vai se tornar um desafio para o condomínio a questão do gerenciamento financeiro das cotas. Principalmente, já é difícil, vai piorar muito, a pressão vai ser ainda maior e a gente vai ter que, mesmo fazendo o equilíbrio de redução de pessoal, vai afetar a comodidade e a prestação de serviços, mas talvez não resolva tanto a questão da cota. Olha, eu acho que é um desafio assim, temeroso e muito grande que a gente vai viver daqui para frente, essa questão
da cota em si, cada vez mais isso tem sido sensível diante das pessoas. É um desafio futuro você ter que justificar um aumento de cota, mas como já é desafiante, acho que diário. Eu, quando peguei meu condomínio, estava deplorável, a cota era, na época, R$200, enquanto você via os outros condomínios ao lado, 280, por exemplo. E por que o nosso era mais barato? Aí, assim, os moradores achavam que alguma coisa está errada, não dá o mercado. Cota é um desafio constante para a gente, porque as pessoas não conseguem entender, às vezes, de rateio. Né? Quanto maior o condomínio, maior o rateio, você consegue ter praticamente a mesma prestação de serviço. O castelo, às vezes, é o mesmo contrato de castelo, de interfone, as questões, a diferença é muito pouca, mas só que rateado, às vezes, por 100, 200, 300 unidades a mais. Então, fica mais barato. Só que o problema é que, às vezes, você comparar com outro condomínio do amigo. Né? Sempre. E aí, cada condomínio tem sua história. Eu tenho um condomínio que tem piscina, tem quadra e tem a cota mais barata que outros condomínios não tem nada disso. Eu tenho um condomínio que, infelizmente, não tem nem vaga de estacionamento, não tem um salão de festas e a churrasqueira não tem um banheiro. Então, assim, como é que você pega aquilo que você falou no início? Você já pega e acaba sendo o bode expiatório de problemas que vêm por aí. Então, a gente tem que trabalhar, isso é uma melhoria que tem que fazer. Mas a gente tem que explicar, a cota condominial é um rateio de despesa. Quando você faz lá na primeira AGI, que a gente nem é responsável, a gente não dá a primeira previsão orçamentária, Sim. É uma provisória, você já tem aquilo ali já é o dia a dia do condomínio. Quando você fala em investimentos, tem que falar em aumento de cota. É claro que, como responsabilidade financeira, a gente tem que tentar diminuir, enxugar. E assim, uma das minhas premissas, que eu sempre falo, e assim, graças a Deus sempre deu certo, a previsão orçamentária é bem feita. Né? Você sabe disso, que não sei se para você acontece, eu já vi muito síndico que não sabe montar uma previsão orçamentária. Não. Né? E aí chega no meio do ano, quando tem um aumento. Hoje, meus condomínios são todos terceirizados, isso facilita bastante o nosso trabalho. Pode ter um custo um pouco maior, mas em compensação você consegue dedicar bastante energia a outras coisas mais importantes do condomínio. Chega em março, tem dissídia terceirizada, e aí você não fez uma previsão orçamentária bem feita. Você já teve de energia lá. agora, né? 10%, 10,2%, se eu não me engano. Se você não se preparou, você já perdeu fôlego na previsão. E aí tem as bandeiras, tudo, e aí chega em março, por exemplo, se a eleição é final do ano, ou você deixa de ter um serviço, né, uma qualidade, ou você tem que chegar lá e pedir aumento. Ou então, infelizmente, alguns síndicos vão queimando o fundo de reserva, queimando caixa, e quando chega no final da gestão, eu vou sair mesmo e entrego o condomínio quebrado. Acontece muito. E aí, ele saiu. Né? Vou fazer no meu tempo, sem pensar... Eu falo isso para as pessoas. Pensem bem em como está sendo, porque, querendo ou não, eu, administrador, hoje estou, amanhã posso não estar, o síndico também. Vocês vão ficar por 30, 35 anos, que é o prazo máximo Vocês vão pagar de financiamento da Caixa Econômica. E a questão da previsão é algo que a gente também tem tentado raciocinar junto, pelo menos com um conselho, dizendo assim, tudo que está aqui é para continuidade e 90% do que está aqui tem aspecto legal embutido, ou seja, não posso deixar de ter. Então, como é que faz? Qual é o milagre? Diminui o funcionário, porteiro tem que ter. A ESG vocês vão limpar no lugar. Então, assim, a gente às vezes vai para um discurso um pouco mais grosseiro e menos técnico para tentar fazer entender. Mas acho que a principal questão é a de você explicar que é uma previsão. Eu estou tentando antever aquilo que vai acontecer nos próximos 12 meses em termos de finanças. Eu já tenho dito para alguns síndicos pensarem, por exemplo, um condomínio nosso, que foi até, inclusive, o primeiro cliente da nossa história, colocou painel solar e reduziu 25% o custo mensal. Fez um tempo maior, né, de retorno, sim, de 8 anos, mas já reduziu 25%. Não vai sofrer bandeira e nem aumento real nesse tempo. Então, ele estacionou o custo de 12 mil para 9. Já reduziu hoje e vai ficar com esse custo de 9 até terminar de pagar as placas. Tem um outro cliente na região dos Lagos que já fez isso também. A custo era 10, ele reduziu para 4. Por quê? Trocou as lâmpadas para LED, reduziu o número de relógios de 25 relógios fixos, R$130 cada um, só para 4. Então, ele foi embutindo outras economias além do painel. Quando terminar o painel, depois de 6 anos, ao invés de estar 12 mil, 30, 25 o custo da energia, né, que ela não para de subir, vai pagar 3 mil, 2 mil. Então, assim, ele já oxigena a cota ao longo do tempo para fazer outra coisa. Eu acho que essa visão até de futuro do que pode acontecer, muitos não têm. É como revisar. Uma reparação simples de um castelo d'água.
7 anos depois, um outro cliente também precisou fazer reparo, R$300 mil. E ele não tinha o Eles dinheiro. não acreditam. E o pior, eles não acreditam que seja isso tudo. E eu tô fazendo isso no meu. R$300 mil se você reparar os 3 castelos. E não é dos maiores, tá? Não é dos maiores. É um castelo comum, porque só tem 212 unidades, então não é um castelo tão grande assim. R$300 mil. E aí, além disso, fachada, a cada 5 anos você tem que recompor. Então, assim, eu creio que a gente vive aí tem que ter um bom gestor, não tem outra opção. Tem que ter uma boa administradora, não tem outra opção. E no nosso caso, e agora até parece que eu sou o convidado, né? No nosso caso, a gente costuma dizer, não adianta ser um office boy de luxo. Só paga a conta, emite boleto e aparece no dia da assembleia para dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu tenho que ajudar o síndico a sair do outro lado. Tenho que ter outras soluções para dar sobrevida àquele empreendimento. E a gente está nessa. Gás, né? Vamos tentar baixar lá os 40%, vamos rever o sistema de abastecimento, energia solar, poço. Vamos legalizar para tentar amenizar a questão da falta d'água e abastecer pelo menos a cisterna ou os castelos. Um cliente comprou caixas d'água de superfície, 250 mil litros para resolver o problema dele. Abastece com poço, deixa cheio. Na falta d'água ele tem reserva, ou seja, pensando no futuro. Gustavo, cada vez mais empreendimentos sobem e a estrutura de abastecimento e fornecimento de água continua a mesma. Você não vê o investimento nessa área acontecer da mesma forma. Tem uma pessoa que você conhece também, que é advogada e virou síndica profissional em São Gonçalo, ela está sofrendo, é fim de linha o condomínio dela, lá não tem água. Então, olha quantas coisas. Eu sofro numa região central, no condomínio que eu tenho, região central, e a gente tem abastecimento de água 3, 4 vezes a semana. Aí a gente tem que fazer os nossos pulos do gato, né? De manter, assim, várias vezes, eu tô nesse condomínio, eu entrei pro 4º ano agora, a gente só teve falta d'água mesmo uma vez, final do ano passado, quando a gente estava fazendo manutenção, justamente essa questão, primeira manutenção básico, né? Porque foi negligenciado durante 4 anos, os primeiros 2 anos que eu peguei a gente não tinha recurso, chegou uma hora que a gente tem que começar a se preocupar com isso. E aí até um morador do vizinho do lado, peguei a experiência, o know-how do vizinho do condomínio do lado que estava fazendo manutenção, aí o pessoal veio dele já está reformado, bonitinho, o nosso está feio. Eu falei, o dele teve uma outra história. Mas chegou a hora de vencer o nosso. E tínhamos 2 opções. Proposta primeira, reformar tudo, R$300 mil. Ou vamos atacar o que é necessário, o que é maior risco, para resolver a gente faz um contrato em 24 meses, tudo, passa pelo conselho. Mas tinha algo que a gente tinha que fazer, que era a parte da tubulação que podia romper a qualquer momento, né? E aí, quando a gente tirou a tubulação, praticamente um tubo de 4 polegadas, você tinha quase que um tubo de meia passando, que a gente era tudo oxidação, tudo ferrugem, né? E custou caro. Só que chegou um determinado momento que a gente, para fazer essa manutenção, teve que cortar água. Então, foi praticamente 3 dias sem água, devido ao tempo de secagem, de cola, essas coisas. Parecia que o condomínio faltava água todo dia, entendeu? E tava lá o síndico enchendo o baldinho antes na cisterna, na sucção, para poder deixar o morador com o mínimo de água. Mas, acho assim, passamos com quantas estiagens no Rio de Janeiro. Teve uma época que a gente tinha coliformes fecais na água e fechou a água e ficou dias sem fornecer água. Sim. Todo ano tem manutenção da estação de tratamento. E enquanto todo mundo em volta está sem água, toda a rua sem água... esses impactos são minimizados, E a gente não teve problema nenhum. Então, assim, cabe a questão da gestão, né? Como você falou, é muito importante. Quando a gente fala de cota, hoje a gente não pensa em aumentar a cota, a gente pensa em reduzir custo, procurar soluções. Você falou da energia solar, tem um condomínio que eu estou implantando, que inclusive o condomínio eu já ofereci ele para fazer aluguel, para criar uma usina, né? Para servir até os próprios outros condomínios, para ter uma redução. Gera renda para o condomínio e gera redução de custo para os outros, né? Mas tem toda aquela burocracia de vistoria para fazer. Então, a gente está sempre pensando uma forma de reduzir custos, né? E aí, pelo menos quando eu falo da gente, a gente fala que tem que aumentar a cota, é porque não tem outra saída. Sim. Porque é sempre o mais difícil. E a redução do custo que você está propondo tem que ser demonstrado. Tem que chamar uma assembleia e falar assim, olha, o que eu estou fazendo aqui com o painel é reduzir o custo inicial, não absorver os aumentos anuais. Olha o quanto que isso significa em 10 anos. Aí você mostra lá, 3 milhões. Com essa ação fiz isso. 10 milhões a menos. Mas como assim? Se a gente continuasse pagando energia como a gente paga hoje, ao longo do tempo ia incidir em 10 anos pagar isso. Mas eu vou pagar só isso porque eu botei o painel e produção própria. As pessoas precisam ter comunicação
até das benfeitorias, porque querendo ou não é uma ação invisível. Para elas não vai mudar, a cota vai ficar a mesma. Agora tem painel, pô, show de bola. Estou pagando a mesma coisa de cota. A sensação às vezes é no bolso. É custo de oportunidade. Eu não estou trazendo diminuição de cota, mas estou trazendo a oportunidade dela não aumentar mais do que poderia, né, através dessa ação. E aí a gente fica também nessa questão. Realmente é um aprendizado para a gente também, a comunicação, até das melhorias, daquilo que a gente conseguiu propor de redução, que não é sensível agora, mas ao longo do tempo, sim, é muito sensível. Eu não sei se você já falou aqui, mas quando a gente fala de cota, é muito válido falar também hoje da parte de recebíveis, né? Condomínio. Pandemia foi um caos mundial e acho que um dos setores mais afetados foi condomínio, porque o que a gente viu de realmente moradores perdendo poder de renda, passando dificuldades, inadimplências saltaram, e aí vem para uma questão que a gente vem quando é muito importante falar de cota, eu não posso deixar de trazer aqui, são as soluções que nós temos, né? Que não adianta você ter o mais barato, o mais acessível, se você chega na hora você não recebe a cota, porque infelizmente, como a gente já trata no meio, no ramo, estamos num estado que não tem melhor reputação de adimplência, e aí a gente vem desenvolvendo. Eu aprendi muito como síndico, eu era de uma carreira totalmente diferente, vim como síndico, e hoje não só como administradora, como a AGA, né, outras administradoras que a gente trabalha, a gente conhece o bom e o ruim que passa no dia a dia da Mari ali, o serviço de garantidora, né, que traz esse conforto do fluxo de caixa, né? Exatamente. O quanto é importante você ter a responsabilidade. É um serviço que meu condomínio não tinha, o condomínio do lado tinha, e meu antigo síndico vendia como serviço de agiotagem. Não, garantidora é um serviço de agiotagem. Se você não pagar, se a pessoa não pagar, o condomínio paga, e você que paga em dia vai ter que pagar dobrado, e vem aquela história, e o condomínio sempre dificuldade. Já até ouvi falar que a garantidora tiraria o apartamento do morador. Assim, então, assim, difícil, acho que é explicar o que é garantidora e administrador. A gente explica e eles isso é um desafio. Cansei de receber ligação. Olha, vocês ainda vão continuar com a gente, porque agora tem uma garantidora aqui. Aí eu já virei logo e falei assim, não, calma, que é totalmente diferente, né? Mas faz parte essa dúvida. Uma cliente minha antiga, que estava antes da Mari, ela fez até na época, ela falou, Gustavo, eu vou desenhar para ver se a pessoa consegue entender. Porque realmente é confuso. Garantidora, administradora, administradora eles é que vão emitir o boleto. Acho que o confunde muito é eles emitirem um boleto. E aí, talvez, eu não sei, liga para garantidora, para administradora pedindo boleto do condomínio, aí a administradora, tem que ver com a garantidora. Porque o contato real que o morador tem com a gente no dia a dia é olhar o boleto do GA lá, agora eu vou pagar o boleto do meu condomínio com eles. Fora isso, é locação de área comum. Mais nada, ou na Assembleia. E aí, engraçado, teve uma Assembleia, ué, vocês estão aqui? Pensei que vocês tinham saído porque entrou uma garantidora. Eu falei, não. Aí a gente vai. E eu fiz uma troca recente de garantidora, né? A gente trocou agora. A gente está entrando numa nova parceira, também no mercado muito boa aí. E sempre é muito trabalho. Se eu pudesse, eu não trocaria, né? Não trocaria nunca de administradora. Ainda mais para olhar para o passado, né? De garantidora. Então, um bloco com um bloco com outro. Eu não trocaria porque, assim, para o morador é chato. Você está recebendo um boleto, de repente chega um outro boleto, será que é falso? Outro aplicativo. Será que não é? Um outro aplicativo. Né? Como é que vai ficar? Se eu tenho dívida, quem eu pago? Isso é muito chato para o morador. Mas as pessoas têm que entender que para a gente é 3 vezes pior, porque a gente trata com vários. Não sabe o trabalho que... Até você enxergar aquele aplicativo novo, olha quanto que eu já suei. E costumam ser até didáticos. Não sei se posso fazer propaganda aqui, mas hoje a gente está com todos os nossos condomínios com uma garantidora, com a LLZ, que está vindo no mercado muito boa aí, né? Até por uma indicação sua também veio, né, pela questão do serviço. Tem outras no mercado muito boas, se eu tiver que dar a oportunidade de falar aqui. Minha primeira garantidora que me ensinou muito sobre o trabalho de garantidora, sobre a parte de cobrança, né? Ajudou muito o meu condomínio. Tirou uma inadimplência de 34% para 12%, foi a Duplique, mas todo serviço tem seu custo e aí ficou inviável para o segmento que eu atuo. Hoje estou com essa garantidora, essa parceria nova, e aí a gente trouxe a região de eficiência, da segurança, que é importante, um aplicativo fácil de você resolver, um atendimento que a gente está começando, já estou um pouco em outros condomínios, mas... Muita gente tem elogiado o aplicativo da LLZ, dizendo que é mais... O atendimento que a gente
sempre tem que melhorar, o que eu falo, não adianta. Minha empresa é pequenininha, a LZ é uma estrutura gigantesca, bilionária. Pode ter seus problemas, a gente está ali para ajudar, para somar, para falar, ó, o morador está tentando ajuda, que entre em contato com o morador, né? Então, assim, isso tá vindo agora, é fundamental no nosso nicho, nos ajuda pra caramba, né? A gente fazer as manutenções, trazer as melhorias que Continuidade, né? propriamente de receita, os sem moradores saber. querem. A gente costuma dizer zero inadimplência, mas não quer dizer que a inadimplência não exista. Eu lembro de um outro fato engraçado, Gustavo. Eu vim participar da Assembleia. Não, a senhora está inadimplente. Não, a garantidora está pagando por mim. Ah, Já pagou a minha cota, aqui, ó. Aí vai explicar que ele é inadimplente ainda, vou chamar meu advogado. ela subrogou só. É. Tal. Então, assim, traz essa segurança pra gente poder estar trazendo cotas mais baratas. A inadimplência some do caixa do condomínio, mas vamos dizer que substitui pela taxa de serviço da garantidora. Entender que quanto mais adimplente de condomínio, melhores condições de mercado, né? Isso é importante. Eu tenho condomínios com taxas totalmente diferentes por causa do histórico de inadimplência, né? E realmente facilita o nosso trabalho como síndicos, tentar não se preocupar com uma parte ali, que é a parte de cobrança, como a gente não se preocupa com a parte de limpeza quando a gente terceiriza o serviço, quando a gente não se preocupa com a parte jurídica quando tem um escritório cuidando de você. E eu aprendi que o grande desafio de síndico é você ser um maestro de uma amplitude. Eu acho que as pessoas falam tão mal da carreira de administradora. Mari está se formando daqui a pouco como administradora, minha esposa também. Eu não sei se via isso, minha esposa não via isso para a administração ser uma carreira. Administrador qualquer um pode ser, vai lá, faz lá na Estácio de administração, que é quem não sabe o que quer ser. Mas aí está um grande desafio, que é você administrar vários, né, segmentos do direito. Você aprende muito, o condomínio tem de tudo. E ser o grande maestro, né? Eu falo que eu desenvolvo minhas teorias, minhas hipóteses lá que eu coloco em apresentação, que é a gestão 4.0, que inclui a parte do síndico ser o maestro, trazendo a tecnologia com a ajuda. A parte de manutenção, a gente tem um parceiro grande aí, que é a Eleme, que veio de sugestão, atravessou, e hoje eu sei o quanto ela é grande, por onde está o ambiente dela, mas ajuda a gente nessa parte de manutenção, de cumprir os objetivos de manutenção, né? Então, assim, o grande desafio hoje do síndico é gerir todas essas partes, né? Você sabe que o Superlógica tem como cadastrar os prazos de manutenção e ele te avisar, né? Sim, mas tem outras ferramentas mais específicas, mas tem lá também. Temos quantos, mas e nem eu sei quantos aplicativos eu tenho hoje. Mas você falou assim, a gente já... O morador tem que ter... Como a administradora é diferente, então a gente tem que ter dos outros... tem que ter um único, né? Tem que ter mais. Aí tem o nosso que a gente oferece junto, né? Que é o Condo, que por coincidência é o mesmo, né, da MRV, que tem outro nome, então facilitou muito a nossa integração até com a construtora MRV. Aí tem o da garantidora, tem o da administradora, tem... Faz parte. Você falou uma coisa, a gente já está caminhando para o final. Administrador, advogado, médico, qualquer um pode ser, né? Mas no caso administrador de condomínio, o que conta muito para essas pessoas é a credibilidade e resultado. É o cara ser, de fato, alguém que as pessoas olhem e confiem. Isso é muito difícil hoje em dia. Tanto que existem assembleias que, por mais dolorosa que seja o assunto, por mais doloroso que seja o assunto, ele passa e passa tranquilo. Eu tenho certeza que as pessoas olham e falam, caramba, eu vou gastar R$70 a mais, mas eu confio nesse cara. Então, assim, a gente está mexendo com sonhos, com responsabilidade social, com famílias, e a gente conhece pessoas que não pensam nem um pouco nisso. E aí eu passei por essa experiência. Teve, acho que ano passado, praticamente todas as assembleias foram com reajuste de 8, 10, 15, 20% na cota. E as pessoas ali, ó, bancando, não, tudo bem, vamos nessa. Não gostei, não queria, mas não tem jeito. E aí aquilo foi surpreendendo, porque, como vocês falaram, a gente estava se preparando para uma guerra e a guerra não aconteceu. As pessoas com planilhas, com explicações, com realidade, entenderam e ajustaram o seu empreendimento. Eu tenho, assim, o orgulho de ver condomínios que começaram de um jeito e hoje tem uma melhoria significativa acontecendo, porque deram um voto de confiança. Condomínios que valorizaram os imóveis aí mais de 50 mil. O condomínio não tinha nada, agora tem quadra de futsal, poliesportiva, tem quadra de futevôlei, de areia, ou seja, melhorias de salão, área de convivência, toda madeirada, cobertura, porque conseguiram investir. E aí, a garantidora tem um ponto, né, digamos assim, de participação fundamental nisso.
Eu fiz uma conta recente para um condomínio de quase 1.000 unidades, que é cliente nosso. Ele tem 20% só de inadimplência, 18, 20, 22, 15. E aí, se ele chegar lá para 4%, ele vai ter 500 mil por ano a mais de receita. Olha quanto que ele pode fazer com 500 mil a mais de receita a cota, né? por ano. Ou investir na manutenção que precisa. Então a gente fica, né, tentando dialogar sobre isso, porque querendo ou não, se não fosse a ADM, o síndico não atentaria ou não observaria e não traria melhoria. Então olha a responsabilidade que a gente carrega. E isso é tanto para coisas que dão certo quanto para coisas que dão errado, porque nós já entramos em determinados projetos que deram errado também. Sim, isso faz parte. Eu acho que o mais errado é não decidir. Exatamente. Tentar esgotar as possibilidades, as variáveis e tentar assertivamente tomar aquela decisão. O nosso dia a dia está sempre nos ensinando. Eu falo que nesse caso de síndico, a gente, quando acha que viu de tudo, aparece algo totalmente novo e faz. E a gente vai aprendendo no mercado, vendo... Hoje eu procuro como ajudar um condomínio, como botar a minha empresa à disposição para ajudar um condomínio. A gente tem experiências de contratar um prestador de serviço para determinada melhoria e, infelizmente, não cumprir, aí a responsabilidade é do síndico. Então, como eu posso prever isso? Como eu posso ajudar com a minha empresa, resolver o problema e ajudar isso? Então, assim, a gente acaba se tornando especialistas em tudo que se envolve condomínio, esse nicho de mercado maravilhoso que a gente vive aí, que vem ganhando destaque cada vez maior, né? E eu acho que o mais importante quando você tem essa questão da competência é que eu, particularmente, eu não faço gestão de condomínio para ficar um ano e ir embora, né? E aí, algumas assembleias que eu fiz, quando você pega num condomínio do segmento que eu atuo e você faz uma assembleia que você está aqui, ó, estou me candidatando a síndico e posso passar para outro pode ganhar, mas tem R$280 mil em caixa para vocês fazerem no que vocês quiserem e durante o ano foram feitas várias melhorias, é um diferencial. Porque normalmente se faz o quê? Se entrega o condomínio ali com 10, 15 mil ou fundo de reserva quando ou tem. Devendo. Ou ficou devendo e faz. Então, assim, infelizmente, alguns colegas que não conseguem ter essa parte de administração, tá ali e trabalha para um ano. Porque aí vai sair, daqui tem um bom discurso, uma boa propaganda, vai entrar um outro e vai passando de um em um outro. A gente conhece pessoas assim, né, que faz por estar ali naquele ano. Pode fazer uma melhoria? Pode fazer, mas ele não está preocupado numa continuidade do trabalho, que é diferente de como a gente trabalha. Assim. Normalmente eu falo assim, um ano, pode ser 2, mas eu acho que chega uma hora que também você tem que ter novos desafios. Né? Condomínios maiores, Sim. Outros tipos de condomínio. Eu falo que meu condomínio era um padrão único, onde eu já domino de ponta a ponta. Agora eu quero um novo desafio, um condomínio que tem a piscina, lidar com piscina, a gente vai vendo realidades totalmente diferentes. Nesse caso, o condomínio é igualzinho o país. Um ano de má gestão exige dele mais 3, 4 anos de boa gestão para recuperar aquele ano perdido e aí começar a evoluir de novo. É impressionante como imita a economia, o país como um todo. A simulação, né, de uma cidade. E cada momento eu penso diferente. Às vezes eu acho melhor lançar um condomínio. Que você lança, tem a oportunidade de fazer uma boa gestão e fazer tudo. Desde o início. Às vezes eu acho melhor pegar um condomínio que tá ruim, porque é mais fácil você trabalhar, que você fez uma melhoria e morador, nossa, eu nunca vi isso. Deixa você trabalhar mais fácil, enquanto que você lança somente tá ansioso para aquilo tudo. Então, assim, cada hora eu tô nessa questão, mas são condomínios muito grandes. Hoje a gente conversa na nossa equipe, talvez, de abrir o nosso nicho para condomínios um pouco menores, que condomínio menor, como sabe, tem uma dificuldade maior, às vezes, de recurso, de rateio, então o desafio é maior. Dá um pouco mais de peso nisso, mas quando você consegue superar, fica um negócio bem mais interessante. Eu tenho um condomínio que a gente trabalha junto, 260 unidades, que a ocupação é baixa, a inadimplência é alta. A LLZ foi a única garantidora que se propôs a fechar essa parceria com a gente. E hoje a gente está ampliando o estacionamento, pensando em fazer uma quadra, reformando churrasqueira, reformando salão de festas. E isso com 2 anos de condomínio que estava praticamente sem recurso nenhum em caixa. Então, eu lembro. Fechando essas parcerias, assim, não só a administração que deixa a gente trabalhar mais fácil, presta a conta como tem que ser prestada, a gente que não faz nada ali no nosso trabalho quer fazer gestão, os parceiros que vêm como a própria empresa de serviços, que às vezes, não, vamos fechar junto aqui, vou te ajudar nisso e tal, como hoje eu falo a garantidora, a gente consegue trazer um resultado de uma forma bem, bem legal, né? A gente está caminhando para o final, infelizmente, já temos aqui... Chegando para o final, eu queria dizer que a gente tem convidados aqui na sala também, vocês não estão vendo, mas a FMH veio bem servida. Temos aqui também o Matheus, a Ana,
E eu tenho certeza que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um dia, né? Quem sabe no próximo episódio a Ana não vai fugir, não. A gente vai trazer a Ana aqui. Ela então, só gente... vai reclamar, porque vai falar, ela sai dessa vida. Estressada. Mas quero agradecer a vocês a presença. Foi muito legal poder conversar, né? Passou até rápido. A gente tem mais assunto, mais margem para conversar e por muitas horas. Mas eu tenho certeza que quem, de repente, assistir vai se identificar, aprender e dizer que não são os únicos viciados nisso. Talvez. Mas é interessante saber que a gente, de alguma forma, presta um serviço relevante para as pessoas. É relevante para a gente, precisa ser para elas também. E vocês estão de parabéns nisso. Acho que a gente tem ouvido boas histórias e vamos continuar construindo boas histórias para essas pessoas. E essas boas histórias, elas se perpetuam, eu tenho certeza disso. E isso se reflete, né, na nossa quantidade de clientes. A gente está feliz e satisfeito com isso. Mariano, Gustavo, quiserem fazer considerações finais, falar contato da empresa, enfim, fiquem à vontade. Pior sou eu que, assim, eu fui picado por esse mosquitinho e tento levar as outras pessoas, né? Todo mundo em volta que está aqui. Arrasta todo mundo junto. Às vezes não tá no mesmo ritmo, eu falo, vamos lá, vamos insistir e tal, até passo na frente do mosquito toda hora. A Mari quase não falou, vou deixar a Mari apresentar a empresa. Ela é bem tímida, ela foi pega de surpresa de participar aqui. Pelo amor de Deus. Ela só fez uma assembleia até hoje sem mim, eu tenho que botar ela para fazer mais 5 assembleias. Coloca, tem uns lugares bem especiais para ela poder treinar. E aí vai, é porque ela tem esse tato diário com o morador, né? Histórias, ela tem que ver um podcast só para ela explicar o que ela escuta. A gente está querendo escrever um livro com as peripécias. Então, isso aí. Seria interessante. Assim, pode chamar para escrever pelo menos um capítulo, deixar a Mari apresentar aí, que ela apresenta melhor do que eu, minha própria empresa, ela vai saber mais, porque não, você apresenta melhor, nem o telefone de cabeça eu sei. O telefone eu falo o resto. Então, nossa rede social tá aí, né? Nossa parceria com a FMH Consultoria e Gestão, né? Isso. @FMH Consultoria e Gestão. FMH Gestão, FMH Gestão. Tá, você tá falando o nome da empresa, ele nem sabe, meu Deus do céu. Não, o nosso @. Falei que ela falaria melhor que eu. É o Instagram ou é o e-mail? Eu tô na dúvida do que ele quer. Fala o Instagram. Instagram não sei não, Gustavo. FMH Consultoria e Gestão, provavelmente. @FMH Consultoria, nosso Instagram. Olha lá, cola lá. FMH Consultoria. FMH.consultoria e gestão. Esse é o nosso Instagram. Nosso telefone 21975218579. Nosso e-mail fmhgestão@gmail.com. Acabou falando tudo, ela sabe mais que eu. É isso, então, se você quiser conhecer a FMH, chamar de repente, né, para uma conversa para o seu condomínio, participar de alguma eleição, conhecer os condomínios deles, né? Eu acho isso importante para quando você quiser contratar algum síndico, conhecer os seus trabalhos, os seus condomínios, conversar de alguma forma. Fiquem à vontade, vai constar aí na tela do seu vídeo também os contatos dele. Eu queria agradecer. Rapidinho, trabalhamos como síndicos profissionais, mas também somos consultorias para síndicos, né? Síndicos moradores que tenham dificuldades, algum queira dica, conhecer, fazer um mapeamento como está a situação do seu condomínio. Legal. A gente também atua nessa parte da consultoria, né? Não necessariamente para gerir somente seu condomínio, é um apoio. Obras também, manutenção, se quiser fazer uma gestão de manutenção, algum reparo, como de Castelo, lá em região dos Lagos, a gente vai conversar sobre isso. Uhum. A gente faz toda a questão, por ter esse know-how já de condomínio, de como funciona, a gente dá toda essa parte de assistência. Legal. Não somente de administração. Legal, então FMH Consultoria para síndicos e também empresa síndica profissional e os outros ramos de manutenção, estabelecimento de plano de manutenção, etc. Então, encerrando aqui o podcast de hoje, 26º episódio. Mais uma vez convidar você para assistir no YouTube, no nosso Instagram, né, se inscrever nas nossas redes sociais e cuidar aí, né, da nossa marca, ampliando ela um pouquinho através do seu comentário, da sua sugestão no nosso e-mail lá, que é o condocast.ga@gmail.com. Então, muito obrigado aos convidados, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau.